Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 928, Felicidade e Infelicidade Relativa. Vamos lá? 928. Evidentemente, pelas características de nossas aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos do caminho que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes assim a felicidade. Serão responsabilizados por isso. Bom, fazer o que se gosta nos traz paz. Gostar do que se faz nos traz a certeza da felicidade. Então, nem sempre nós conseguimos realizar os nossos sonhos. As condições que nós necessitamos nessa encarnação, às vezes nos impedem disso. E muitas vezes a própria sociedade, os pais impõem aos filhos uma trajetória. É claro que isso vai trazer conflitos, A pessoa se sente obrigada a satisfazer os desejos dos pais. Mas hoje, na nossa sociedade, isso é bem diminuto. Praticamente não acontece mais. Até as crianças já estão independentes, Esses dias na loja entrou uma criança em torno de 3, 4 anos e a mãe queria comprar uma roupa de praia e a menina que escolheu. Então a mãe mostrava para ela se ela aprovava ou não. Então, isso é uma evolução. No meu tempo, nós recebíamos a roupa e vestíamos. Tínhamos que gostar. É bem diferente. Então os tempos mudaram. Mas ainda existem essas projeções, Projetamos no nosso filho a nossa felicidade e esquecemos que ele tem o livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. 928A. Então considerais justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fabrique tamancos, por exemplo, desde que tenha aptidão para tanto? Não se precisa cair num absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, haveria de fabricar tamancos, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. É como eu disse na questão anterior. Os pais projetam a própria felicidade nos filhos, Têm desejos, aspirações, querem o melhor para eles. Mas esquecem que é um espírito reencarnante que tem seus problemas, suas provas e expiações pelas quais ele precisa passar. Então, às vezes, aquilo que nós desejamos não é o melhor para ele. Respeitar a vontade, dar liberdade para que ele escolha, auxiliá-lo a identificar as suas vocações, é um meio de fazer com que a vida dele seja mais feliz. Não podemos nos esquecer. O filho não nos pertence. É um espírito criado por Deus em busca da própria evolução. E ele vai nascer e vai realizar aquilo que estiver programado para ele. Kardec comenta: o afastamento dos homens da sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que o homem que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, mostrando-lhe o suicídio como um remédio extremo para escapar ao que ele julga ser humilhação. Se uma educação moral o tivesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria sido apanhado desprevenido. Kardec é extremista, O pai impõe a profissão ao filho, que não gosta da profissão, e pela insatisfação leva ao suicídio. Algo que hoje praticamente não acontece. As pessoas têm a liberdade de escolher. Mas o pai não vai financiar se não for o curso que ele deseja. Existem outros meios que a pessoa pode desenvolver-se de acordo com a sua vocação. A educação, como ele disse, nos liberta de tudo isso.
Por quê? Conhecimento da imortalidade, conhecimento de que somos responsáveis pelas nossas atitudes e que as dificuldades de hoje foram geradas por nós mesmos e são necessárias, né? É preciso resgatar os nossos erros, isso nos traz a vontade de vencer. Então, aqueles que conhecem a doutrina espírita dificilmente têm uma tendência ao suicídio, e sim à busca de soluções para os seus problemas, porque nós sabemos que todas as sementes que plantarmos vamos colher, e nessa colheita ela vai ser mais amarga ou mais doce, segundo o nosso próprio esforço. Então, essa questão que o Kardec coloca, hoje eu acredito que já não esteja assim tão intensa, né? No século XIX, época que foi escrito esse livro, as famílias determinavam até os casamentos, quanto mais a profissão. Então, a submissão dos filhos e a infelicidade diante da vocação e da realidade levou muitas pessoas a esse ato hediondo que é o suicídio. Vamos em frente. 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Deverão deixar-se morrer de fome? Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meios de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é o estado do homem que o desonra, mas isto é dito para os outros, não para si. É como foi dito, o orgulho pode levar a pessoa a não ver as saídas para o seu sofrimento. Então, uma pessoa que já viveu numa condição financeira um pouco melhor, perde o emprego e aí passa por dificuldades e não quer se rebaixar em fazer uma atividade que seja inferior àquela que ele tinha. Então, ele está sofrendo por escolha. Como foi dito, ninguém morre de fome. Se quiser, existem meios, né? Quantas vezes uma pessoa não bate a nossa porta, nos pede um prato de comida e nós a atendemos. Até oferecemos alguma orientação, queremos saber qual a sua situação, o que mais podemos fazer além de conceder o alimento. As oportunidades estão aí. Como disse Jesus, buscai e achareis. É preciso que façamos a nossa parte. Então, desistir da vida pela insuficiência de recursos ou o desânimo diante das dificuldades que a vida nos apresenta é falta de fé. É considerarmos que Deus é injusto e que Ele não tem misericórdia para conosco. E isso não é fato. Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. E se nós estamos passando por alguma situação, fomos nós que construímos. E temos a mesma oportunidade e força para reverter o quadro. Então, confiemos sempre na providência. 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover às suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só pode faltar o necessário por culpa sua. Porém, muitas vezes suas próprias faltas resultam do meio onde se acha colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e de próprio também será melhor. E ele próprio também será melhor. Então, nós percebemos assim, não existe situação que seja imutável. Eu nasci nessa condição, eu vou ter que ficar desse jeito. Não.
Nós temos sempre a vontade para mudar. Nos foi dada a inteligência para que nós, usando essa inteligência, transformemos o mundo ao nosso redor. E isso nos permite. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, como eu disse na questão anterior, é preciso ter fé, confiança no Pai, porque Ele nos provê segundo a sua misericórdia e a nossa necessidade. Aceitar isso nos dá a certeza de que somos capazes de vencer os obstáculos que nos forem oferecidos. E essa força é que faz com que nós melhoremos, evoluamos gradativamente. Muito bem, vamos parando por aqui. Na próxima semana, que vai ser o próximo ano, né? Aliás, hoje já é dia 1º, né? Nós continuaremos o nosso estudo na questão 931. Então, nesse momento em que iniciamos um novo ciclo, nos cabe agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, por esse espaço virtual em que nós podemos refletir um pouco sobre a vida, compartilhando conhecimentos, experiências e encontrando caminhos, porque a nossa felicidade depende daquilo que nós construímos no nosso íntimo. E as informações que nos chegam nos permitem conhecer melhor a nós mesmos e perceber o que é preciso mudar. Então, encerrando, vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por mais um ano vencido. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela presença dos vossos mensageiros que nos intuem, nos inspiram a conhecer melhor a nós mesmos e esse mundo que nos foi oferecido. Que a cada dia confiemos um pouco mais, ampliemos a nossa fé, na certeza de que a vossa misericórdia nos coloca nas melhores situações e nos permite encontrar o caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana, um bom ano para todos.